Olá, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate, que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas pelo YouTube. E antes de eu te contar quem é o nosso convidado, já deixa um like, se inscreve no canal e encaminha para um amigo. Hoje a gente vai falar com o Dr. Jorge Moraes e a gente vai falar de zoonose. O Dr. Jorge é veterinário e a gente vai falar desse assunto tão importante que é pouco citado. Então, eu vou começar pelo Dr. Jorge pedindo para que ele se apresente, depois a gente vai pedir para os demais integrantes. Dr. Jorge, por favor. Então, eu sou o Jorge Moraes, eu sou veterinário há 35 anos, sou especializado em ortopedia e neurocirurgia e atuo hoje também na área de clínica geral, né? Isso. Eu sou Luciano Viana, sou personal trainer, trabalho com bastante negócio, sou empreendedor. E antes de mais nada, inscreva-se no canal, compartilha e dá um like pra gente. Gabi? Eu sou a Gabriela Wolff, nutricionista comportamental e também estudante de psicologia. Estou super animada para conhecer um pouquinho mais desse assunto tão importante que muitas vezes a gente não conhece, né? Boa noite, bem-vinda a mais um podcast Vida Saudável em Debate. Eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade e a vida saudável que você merece. Doutor Jorge, quando a gente falava, vamos entrevistar um veterinário, o que tem a ver veterinária com vida saudável, né? E a gente falou, vamos falar de zoonose. E aí, quando eu fui pesquisar sobre zoonose, eu quase enlouqueci, porque eu não tinha ideia o tão amplo é o assunto, porque a gente que está aqui em São Paulo sempre ouve falar, centro de zoonose, porque os números do centro de zoonose, e a gente não sabe direito o que é uma zoonose. Então, para começar, explica para o nosso ouvinte o que é uma zoonose. Então, primeiro, eu até acho que o veterinário tem bastante a ver com vida saudável, até porque dentro da veterinária a gente é responsável por muitas áreas da produção de alimentos. Mas, falando do tema zoonose... Olha aí um outro tema para a gente trazer, hein? Sim. Super tranquilo. Inclusive, eu trabalhei uma época da vida nesse segmento também. Então, mas falando de zoonose. Zoonoses são doenças compartilhadas entre o ser humano e os animais. Tanto transmitidas do homem para os animais, quanto dos animais para o ser humano. Isso é a definição mais simplista da zoonose em si. Quais são as principais doenças, assim, que é mais comum nos centros urbanos? Com que a gente deve se preocupar? Então, tem uma variedade muito grande, mas vamos focar. A raiva é a mais falada, a mais batida e combatida, né? Nós temos campanhas de vacinação, tal. Então, surgiu até uma notícia que foi identificado o vírus da raiva no morcego capturado aí nos arredores de São Paulo, mas ela já é considerada uma doença sob controle, né? O hábito de vacinação já está bem instituído. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, da leptospirose. Agora, nos períodos de chuva é muito frequente, que aí o grande depósito são os ratos. Que não falta nas grandes centros Se urbanos, você né? falar na nossa falta de infraestrutura, né, propicia aí a proliferação de ratos. Tem doenças, por exemplo, como a leishmaniose, que está circulando em torno de São Paulo e é uma doença que o ser humano ele pode facilmente se contaminar através da picada do mosquito também, certo? A transmissão é dessa mesma forma, assim como a dengue e chikungunya e outras doenças. Eu acredito que, digamos, são as principais que nos afetam aí os centros urbanos. Mas você não pode esquecer, por exemplo, da toxoplasmose, que você pode se contaminar através das fezes dos felinos, né? A criptococose, para quem cria aves, né? Tem uma gama bastante grande de doenças compartilhadas aí
e a gente negligencia bastante isso. Eu vejo que a população, às vezes por ignorância e Não tal, sabe, né? não sabe, negligencia e se expõe, né? Por exemplo, a raiva em animal. A gente sabe que tem, inclusive, donos de pets que são antivacinas, né, que não dão vacinas. Isso pode ser um problema lá na frente, se a gente começar a ter. E a raiva, eu estava lendo quando eu fui pesquisar, que uma pessoa contaminada com raiva, não sei se isso é verdade ou não, você me corrige, 100% caso de óbito, se você tiver uma pessoa contaminada. Digamos assim, o índice de óbito é altíssimo. Mas se não morrer, certo? Fica sem condição digamos, a lesão cerebral é muito grave, né? Então, eu até tenho descrito casos, né, de pessoas que não, só que você imagina uma encefalite absurda, o que sobra depois é muito pouco. E aí a gente tem casos de animais abandonados, né? A gente sabe que muita gente abandona animal. Então, quando você abandona um animal não vacinado, você tá podendo causar um problema sério, porque se aquele animal de alguma forma for contaminado, a gente pode ter um problema seríssimo aí. Inclusive, só voltando no assunto, eu fui fazer até a pesquisa porque eu li esses dias a respeito. O primeiro sobrevivente de raiva humana no Brasil. Hoje ele tem 15 anos e em 2008 ele se tornou o primeiro brasileiro a sobreviver da raiva humana. Lógico, acaba ficando com algumas sequelas e tudo mais, mas a gente pode falar que o índice de óbito aí, de morte, é praticamente 100%. Por isso que quando a gente fala primeiro sobrevivente, é raro da raridade, Sim, né? é bem raro. Mas eu acho que, voltando, pegando o gancho que você falou ali que tem os antivacinas, né? A melhor forma de proteção é vacinação. Isso é fato. Mas toda o posicionamento ideológico sobre um assunto, por exemplo, como a saúde, onde a pessoa cria uma ideologia com pouco conhecimento, é fadado à desgraça, né? Então, hoje está surgindo novos casos de raiva, retomou, era uma doença praticamente erradicada pela ignorância, do verbo ignorar, não procurar saber, porque vacina faz mal, porque isso, a gente já passou isso por outros episódios, na raiva não é diferente. E eu acho que também se perdeu um pouco daquela campanha massiva de vacinação que tinha Muito. através dos órgãos públicos, né? Deu uma afrouxada grande aí, porque provavelmente estava sob controle, então, né, o custo não é barato, é alto, então eu acho que se perdeu e é por isso que você está ouvindo falar hoje de novos casos. O custo é alto, mas ter uma epidemia de raiva é muito mais alto. Sim, não só para o ser humano. Você tem que pensar também a raiva na cadeia produtiva. Os prejuízos, por exemplo, os animais, por exemplo, no campo, né, se são contaminados, é óbito, é prejuízo. Né? Então tem também todo o aspecto econômico disso. A gente está falando só tipo da visão urbana, né? Do cão com raiva, babando, que morde as pessoas, que transmite. A gente tem um mito sobre isso, né? Aquela visão de que é exatamente o cão babando. Então, mas vai muito mais além do que isso. Nós temos aí toda uma cadeia produtiva que depende também da erradicação dessa doença. E pode ser erradicado. Né? Tem, por exemplo, em Estados Unidos, por exemplo, os animais que vão daqui para lá é exigido a vacinação de raiva. Tem várias doenças que são vacinadas aqui no Brasil que lá já não existe mais. Ou seja, o controle epidemiológico é muito mais efetivo. Se leva muito mais a sério o assunto. Eu fiz um levantamento aqui que anualmente no mundo morre 50 mil pessoas por raiva no mundo ainda. É gente, hein? É gente. É bastante. E você vê que nem se trata muito disso.
Mas a gente esquece aí das internações que se dá também pela leptospirose, né? Quantos animais... Daí é uma doença compartilhada. Normalmente, o seu pet se contamina e pode contaminar a família inteira. A leptospirose é aquela que vem da urina do rato. Vem da Tô urina do confundindo. rato. Isso. Porque é tanta ose. Isso, a leptospirose ela é transmitida através da urina do rato. Mas daí todo mundo associa quando chove que as galerias enchem de água e daí você vai pegar a leptospirose porque você está... Enfia o pé na água. Enfia o pé na água. E tem algum ferimento. É um pensamento errôneo. A leptospirose, ela é uma espiroqueta, né? Que é uma forma de espiral, que ela tem a capacidade de contaminação ativa. Por exemplo, se o rato mijar lá no quintal de casa. No quintal de casa, e você, na umidade lá, você for lá pisar, você pode se contaminar. Você não precisa ter um ferimento, ter tomado a chuva, pegado a enxurrada. O teu animal, você põe a comidinha lá à noite, né? E tem preguiça de tirar. Fica lá a noite inteira. O cão comeu à noite, ele vai fazer cocô, vai defecar durante a noite. O rato vem muito mais por causa das fezes do cão do que propriamente da ração que ficou lá. Então, esses restos de alimento atraem os ratos que urinam no resto da ração. O teu cachorro resolveu, de madrugada, vai lá e come mais um pouco. Ele pode se contaminar. Então, é muito simples, né, de você ter essa contaminação. Teve um surto há pouco tempo perto numa das cidades que eu trabalho, de uma escola, que o bebedouro estava contaminado. Então, tiveram várias crianças que pegaram leptospirose. Mas aí o bebedouro deve ter se contaminado porque... Por causa da água. Por causa da caixa d'água. Isso, que não estava sendo limpa. Então, é um outro cuidado. Por exemplo, às vezes o cara está preocupado lá com a enchente. Com a enchente, não pensa mas na caixa d'água. Não tampou a caixa d'água. Está produzindo dengue e deixa o rato tem sede, ele sobe, ele vai. Você entendeu? Então, quantos ratos sobem para beber água, morre, fica lá e você está bebendo aquela água, né? Usando nos teus afazeres domésticos e você pode se contaminar. Nossa, eu nunca tinha pensado Nem, nisso, é muito gente. mais... É muito mais profundo. próximo, né? Muito mais próximo da gente. muito mais essa é a próximo, palavra. É né? muito mais próximo. E às vezes a gente dá, né? Eu vejo aí um debate, porque o pessoal só vai, eu vou falar bem a real, o pessoal só vai dar importância, por exemplo, a dengue agora tá em alta, né? Tá virando o Covid do nosso momento, certo? Se bem que ela já vinha matando. Mas as pessoas só levam porque- a sério e dão importância quando Então, mas vira uma pandemia. veja bem, como é no meu universo, eu te falando assim, as pessoas não dão importância. Elas estão um pouco se lixando pro lixo que tá jogado lá e tal. É que assim, eu tenho um conceito aqui em São Paulo. A São Paulo, ela tem, acho que pelo tamanho e pelo conceito de formação de cidade, não tem um conceito de comunidade, né? Eu, como vim Do interior. e eu sou originário do sul do país, o conceito comunitário lá é diferente daqui. As propostas de cuidado que a população tem pelo comum é diferente. Então eu vejo as pessoas jogam lixo, resto, sofá e lata e coisa nos terrenos baldios e mal sabe ele que está produzindo E isso doença para ele. independe de classe social. Não depende, é cultural. É cultural. É cultural, não é problema meu. A situação A gente tá não é falando problema disso. meu. Mas a prefeitura não tira, mas eu duvido que você vá lá e ache um funcionário da prefeitura ou um prefeito ou alguma autoridade jogando o bendito do lixo lá. Eles são obrigados, a gente paga os impostos, eles são obrigados a cuidar. Mas é responsabilidade nossa. Você jogou. Você jogou, gente. Você tem os locais adequados, descarte, as formas e tal. Mas o nosso maior problema hoje é a educação humana.
certo? Ah, você está Isso falando realmente é um problema. Então, mas porque o resto, por exemplo, o índice de ratos que você tem na cidade, é por quê? Porque você descarta lixo num monte de lugares. Tem um ambiente propício, resto de alimento e tal, tudo, um ambiente rico para procriar. As doenças transmitidas pelas aves. Olha a quantidade de pombos que você tem na cidade. Que o pessoal Todo chama mundo de jogando milho para pombo na rua. milho e procriando. Aí a criptococose pode transmitir doenças respiratórias, fungos, certo? Ninguém pensa, né? Tudo Tem isso que algum pode outro gerar. hábito ou conduta assim que a gente pode ter para evitar, fora essa parte do lixo, dos Da higiene, da né? higiene? Tem mais algum hábito aí específico que a gente pode prevenir e controlar aí? Por exemplo, das doenças vacinais é você ter a posse responsável de todo pet que você tiver. Você cuidar da saúde, da alimentação, fazer a visita no veterinário, se preocupar, cobrar do veterinário a vacinação adequada, levar isso com seriedade. Eu vejo todo mundo no politicamente correto, porque o pet é meu filho, mas até a página 2. Muitos negligenciam aí aspectos importantes e é uma linha de contaminação que você tem. Higiene é palavra de ordem. Não tem como falar de prevenção e não falar de higiene. Agora, se você for tocar no aspecto e os cuidados básicos, né? Vamos lá, por exemplo, você está falando de dengue, você fazer sua parte. Nós não estaríamos nessa situação hoje se a atitude das pessoas fosse diferente. Você entendeu? É uma doença que depende de um vetor. E a gente propicia a criação desse vetor na nossa casa. Certo? Antes de começar o podcast, você estava comentando que é o seguinte: a fêmea do mosquito vai lá e ela pica um ser humano que já está contaminado, e aí ela vai levar isso, vai botar os ovinhos, essas larvas, esses novos mosquitos já vão nascer com a doença. Sim. Então isso parece que é um ciclo infinito. É um ciclo infinito. Aonde que você tem que quebrar o ciclo? É na reprodução do mosquito. E essa picada acontece... Desculpa, Jorge, só para eu entender. Peguei dengue, o mosquito me picou hoje, ou o resto da vida eu vou estar com esse... Em qualquer momento com o mosquito... Peguei dengue hoje, o mosquito me picou daqui 6 meses. Não, mas você, como é uma doença viral, você pode criar imunidade, você elimina, certo? Mas nada impede que você se recontamine novamente. A vacina, ou mesmo, por exemplo, assim, a resposta imunitária que você tem frente à exposição da doença, ela não perdura, né? Então, em qualquer momento, se um mosquito fêmea me picar... novamente, tanto que é como malária. Na verdade, quem está contaminando o mosquito sou eu. É um ciclo, né? É uma troca. Contamina você e você doente é picado novamente, você acaba contaminando as fêmeas, e as fêmeas põem ovos, e esses ovos viram larvas e invadem. Tem que brecar na reprodução, né? Que a gente Na breca reprodução, não tem jeito. Tudo bem, eu posso tomar a vacina, né? Eles lançaram a vacina agora. Que, aliás, estava vencendo, né, as vacinas. Então, é difícil resolveram ajudar distribuir o ser humano, agora, né? porque as vacinas estavam vencendo e um monte de gente não tomou, porque por alguma razão que a gente desconhece ou a gente conhece, eles estavam segurando as vacinas. Então, o problema do ser humano é o próprio, né? Esse é uma questão. E é aquele conceito que, por exemplo, do comunidade, do comunitário, do que eu posso fazer para melhorar o meu... você perguntou do que a gente pode fazer. A gente pode começar cuidando da nossa casa. Você entendeu? O básico, né? O básico, dentro de casa. Quando você se achar apta a doar o seu tempo, você começa a ajeitar a frente da tua casa, a rua, a calçada. Você entendeu? E as suas ações vão ganhando o mundo através. Mas
Eu sempre digo, não tem como mudar de atitude se você não aprendeu a arrumar sua cama. Se eu começar em casa, já vai ser muita coisa, né? Né? Porque tem gente que não Às vezes as pessoas me perguntam, mas doutor, principalmente aluno de veterinário e tal, mas o que eu preciso fazer? Você comece arrumando sua cama. Tirando as louças da mesa, lavando a louça, guardando, limpando o quintal da sua casa. E aí, Deixa a né? casa limpa. É aí que nasce o conceito básico. Se cada um fizer, o seu pouco não fica muito. Mas aqui a gente hoje depende do nosso serviço público, da ação para tudo. Você anda onde você quer, você vê montanhas de lixo, vai para a periferia maior, falta saneamento, certo? Entendeu? Falta vacinação. Esses dias no condomínio onde eu moro, alguém colocou uma foto do parquinho que estava com água acumulada no escorregador. Aí a pessoa tirou a foto e colocou lá, o escorregador tá com água acumulada. Aí alguém respondeu, por que você não tirou a água acumulada? Porque assim, você tirou a foto, Você viu e você deixou. viu que a água estava acumulada, que aquilo podia ser um foco ali do mosquito, mas você tirou a foto, voltou para sua casa, pôs no grupo, reclamou que o jardineiro não cuidou, sendo que você... Eu achei ótimo, a pessoa falou, por que você não tirou? Não pegou um pano, foi lá e enxugou. Exatamente aquilo que eu te isso. falei, é o trazer a responsabilidade para si. Não pro outro, né? Não, mas isso não é minha função. Isso não é. Enquanto você Quantos achar... mosquitos não colocaram? Até ela Então, mandar a foto, até alguém ir lá, até alguém tirar. Isso é um fato, mas isso aí é uma retórica no nosso dia a dia. Isso eu estranho aqui. Eu estranhei quando vim para cá e Continua estranhando. eu continuo, não consigo entender esse comportamento de né, Não é problema meu. não né? é problema meu. Enquanto for assim, não é problema meu, você vai estar com a doença batendo na sua porta lá. Gente, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o assunto aqui. Tem 2 vagas na loja. E isso é um problema, porque as pessoas não param direito. Aí um dia o cliente parou no meio das 2 vagas, a gente pediu gentilmente, será que você pode arrumar o carro, parar numa vaga só? A gente só tem 2 vagas. Tem outros clientes que querem estacionar. Ele virou e falou, isso não é um problema meu. A gente falou, olha, realmente não é um problema seu, mas se entrar uma pessoa e você deixou a vaga tão apertada e a pessoa ralar o seu carro, porque você não estacionou direito, aí vai ser um problema seu. Então, é melhor que você estacione direito. Então, esse tipo de pensamento, ele acaba transbordando. Na verdade, a gente tem vontade de falar outra coisa pro cliente, né? Mas, assim, acaba transbordando. Tomara que ele não esteja vendo. Tomara que ele não deve estar, porque ele não deve ter esse tipo de conteúdo. Mas, isso é uma coisa que é exatamente isso. Não existe o solidário. Por que eu vou parar? Tem um cliente deficiente, tem um cliente... egoísta, eu tenho... e exatamente isso. Essa história do parquinho, eu fiquei tão indignada, porque eu falei... A pessoa não se deu o trabalho de fotografar, não se deu o trabalho de resolver o problema. Termina o seu direito, começa do outro. Exatamente. É que assim, meu pai tinha uma frase, né? E eu levo ela para a vida, que é: para que servimos se não para servir? Ele falava isso. No começo a gente achava isso meio besta, meio tal. Depois eu disse assim, mas servir o outro, facilitar, né? Ser gentil, né? Gentileza gera gentileza. Exemplo gera exemplo. Por isso que eu disse, você começa limpando. E lá no sul tem um negócio bem interessante. Se você for andar nas cidadezinhas lá, você vai ver a calçada florida, você vai ver as cerquinhas pintadas. Você não vê lixo no chão. Você não vê lixo no chão. Por exemplo, a avenida que tem, por exemplo, um negócio de flor plantado e você não vai ver a prefeitura fazendo. Eu faço na frente da minha casa, eu planto, eu cuido da minha praça, eu ajeito, eu pinto a minha cerca e daí o outro vê, mas a cerca dele está mais bonita, eu vou pintar. Gira uma espiral positiva, virtuosa, né? Eu cuido da casa porque daí você cuida também e cada um quer cuidar mais da sua
se cuida da cidade. Né? Você vê, por exemplo, ó, passa por destruição. Agora, há pouco tempo lá, a cidadezinha passou lá, um furacão destruiu e tal. Você vê as pessoas focadas Em em reconstruir o para todos. Ele não está pensando no dele. Tem que ser assim, né? Isso eu sinto falta aqui disso, assim, eu não vejo essa... É cada um por si aqui, né? Então, é uma terra de todos e ao mesmo tempo de ninguém, né? né? Então, e hoje a gente sofre As consequências. as consequências disso. A dengue é um exemplo. A dengue é um exemplo. Leishmaniose. A leishmaniose, a leptospirose. Acho que todas, E né? todas as oses que você Eu vou dar tem. um Por exemplo. exemplo, você falou da toxoplasmose. Olha quantos animais estão aí abandonados e tal. Que as né? pessoas abandonam, elas jogam na Abandono, rua, né? largo. Isso aí é uma proliferação de doença. Por exemplo, se cada um castrasse seu bicho, tem ações, digamos, mas eu não tenho dinheiro. Meu, tem ONGs, tem ações governamentais, o pessoal está direto aí cadastrando e fazendo. Eu acho que falta um pouco de vontade. Então tudo tem solução. Você não castra o animal, deixa da cria, não vacina, prolifera lá. Daí você tem pulga, você tem carrapato. Pulga é um animal que transmite muita doença. Muita doença. Carrapato, esse dia não teve lá a tal da febre maculosa, por exemplo. Apavorou todo mundo, né? Mas você não dá o vermífugo. Por exemplo, você está falando de zoonose, vamos falar de verminose, por exemplo. Tem vários vermes que o cão elimina que podem, por exemplo, transmitir para o ser humano. Nós estamos falando aí da cisticercose, que é uma tênia, que você pode se contaminar. Você pode A falar gente de acha que a gente ancilose... pega a tênia só comendo carne de porco, é isso? Não tem Não? nada a ver. Você pega a tênia, você pega a solitária comendo a carne de porco. Mas tem uma doença que é muito mais grave, causada pela larva, né? Que é a cisticercose, que é o cisticerco, é o nome da larva. Por exemplo, se você ingerir os ovos da tênia, né? Tipo, você largou as fezes do teu cachorro ou do porco, né? No caso do ser humano, ele se contamina mais com a saginata e a sólio, que são do boi e do porco. Mas o dipilídeo também pode, do cão, é uma tênia e que pode também contaminar. Por exemplo, para você pegar a solitária, você tem que ingerir a larva. Ela tem que ter feito o ciclo evolutivo dela lá na carne do porco. Mas, por exemplo, você pode ingerir os ovos sem ter passado por essa fase. E daí a cisticercose vai ocorrer em você. Você pode ter no olho, você pode ter no cérebro, você pode ter nos músculos. O mesmo que acontece na carne do porco, acontece no ser humano. Sim. Uma pergunta. Você pega, por exemplo, um cisticerco no cérebro. Você vai fazer lá uma tomografia, tá lá uma bolha desse tamanho. Às vezes não é operável. Por exemplo, se o meu vizinho tem um animal, um cachorro, e aquele quintal dele fica um lixo. Isso é uma suposição mais ou menos assim, mas aquele quintal fica um lixo. E aí vai um mosquito ali e pega as fezes daquele animal e por algum motivo vai para minha casa, aquele mesmo mosquito que é meu vizinho. Existe um risco de contaminação dessa larva ali? Não, Eu quero saber se eu mato o dos vizinho ovos. hoje ou amanhã. Não, na verdade, a questão é a seguinte, Manda o tem link do outra, podcast, a tá? mosca, por exemplo, nas fezes, no lixo, né, coisa, ela leva N bactérias. Mas eu vou te falar que a mosca é o menor dos seus Dos problemas. problemas. Você entendeu? Você tem a formiga, que é, digamos, sem dúvida nenhuma, é um dos piores vetores. Formiga. A formiga. A gente acha tão bonitinho formiga. Sim, só que ela come inclusive as baratas.
Aí a gente vê aquele bolinho em cima da mesa, uma barata passou, a gente joga fora o bolo. Mas se vê uma formiga, vamos matar a formiga e vamos comer isso. o bolo. Só que a formiga passou no lixo, passou nas fezes, Comeu a barata. comeu a barata. Exatamente isso. Meu avô falava assim, às vezes tinha coisa com formiga. Todo mundo Gente que comeu antiga. já o bolo que tirou a formiga aí tá assim eu falava, agora, né? "Vô, tá com formiga." Ele falou, não tem problema, a formiga faz bem pros As olhos. Já viu vistas. formiga de óculos? E a gente Na comia. verdade, eles dizem assim, ó, você comer a formiga, né? Você nunca viu um tamanduá de óculos, né? Ah, Então, era exatamente, era isso. é bom para as vistas. É, né? exatamente. É. Não, mas é um ser que leva muito mais contaminação. Nossa, gente. E é exatamente, a gente acha tão bonitinho, a gente Mas passa você um paninho e tira a formiga Mas você de lá. entendeu sabe? que a gente volta lá na falta de educação e na falta de higiene. A maior parte acho que das falta doenças, elas muito. residem aí. Quer dizer, na verdade, se você pensar, acho que a maioria dos nossos problemas hoje, né, em vários aspectos, está relacionado à educação. Sim. Mas é a Ao educação. conhecimento, porque pra mim, Porque formiga é um bicho inocente. Eu sei que assim, pela vigilância sanitária lá na loja, quando a gente vai fazer detetização, a gente tem que colocar ali a detetização para formiga também, é obrigatório. Mesmo que eu não tenha foco de formiga, a gente é obrigada, faz parte da Ah, não, é um dos detetização. piores dos insetos. E aí Mas a é isso, a gente. gente não sabe, né, disso. a gente Não é uma coisa que eu não- sabia. É o Eu não quê? sabia. É um dos piores insetos que tem. Formiga. Mas daí você tá. Falta informação. Você tava falando lá, por exemplo. Você tem além disso, né, a gente falou de cistercose, você tem a ancilostomose. Quantos bichos geográficos você já não viu pegar? Você foi lá porque levou o cachorro para cagar na praia e daí o bicho defecou lá, tinha verme, você não vermifugou, daí vai as crianças, cava, faz castelo, daí começa os desenhos na pele da larva do ancilóstomo andando. Né? Isso também é uma zoonose. Então, Gente, é um zoonose assunto. É tudo quase, Na né? verdade, é um assunto que, se você for entrar no mérito, você pode dividir em capítulos, né? Ai, falta muita informação, né? Porque é isso, a gente não Sim. faz E ideia. informação de qualidade. É. As pessoas hoje estão buscando informação. Eu vejo muito isso no Instagram. Se você faz uma palhaçada, diz uma besteira, joga algo polêmico lá, mentiroso. Caso, né? Arrasou. Eu fiz esses dias, deu acho que 185 mil visualização, não sei quantos mil comentários, acho que 25 mil comentários, por causa de uma besteira, uma tolice. Daí você monta tudo, você leva assunto de qualidade, você traz, por exemplo, Podcast. um podcast com assunto, e às vezes o esforço, a repercussão, as pessoas não estão. Eles estão comprando. Eu vi já outros podcasts de vocês sobre principalmente a vida saudável, alimentação, eu sempre assisto. E vocês batem bastante na qualidade da alimentação e disso, né? É a mesma premissa para a qualidade da informação, a qualidade da educação, você entendeu? O mesmo ser que come porcaria é o que consome assunto de falta de qualidade, é o mesmo cara que Permeia a vida, né? Então. É o ciclo que ele tem na sua volta. É o mesmo nicho. Então você vai lá, você se esforça, tal, você pesquisa, né? E faz todo um trabalho, e às vezes você não tem a mesma repercussão, né? O mesmo respaldo pela qualidade. Porque eu sou uma pessoa que distribui muito conteúdo, Sim. muito conteúdo. Eu sei porque eu acompanho. Eu te persigo. E exatamente, você fala, poxa, é um conteúdo tão interessante, mas se eu colocar, outro dia eu coloquei lá, eu tomando um café. Cara, bomba. Bombou. Uma xícara de café, mas a hora que você coloca lá um conteúdo relevante, um conteúdo de qualidade, as pessoas eu sou meio cômico às vezes, né? Assim, eu tenho umas tiradas meio cômicas, assim, né? Você já me conhece há tempo, eu satirizo um monte de coisa, assim, né? É a minha defesa. Às vezes eu ponho uma coisa idiota lá. Aquilo, não tem
conceito nenhum. Daí você vai lá, pesquisa, fala sobre vacina, trabalha, faz todo o negócio. 20 curtidas. Se tiver, né? Né? 0 comentários, Se né? tiver. Zero. E aí desmotiva, né? Você continuar fazendo essa. Não dá. E hoje, mas quer dizer, a gente não vai viver. Eu ainda não vivo de like, né? Mas me insisto Em tentar em- passar em essa informação. levar, eu acho que está dentro da minha formação, não reter o conhecimento, distribuir. Então, levar informação de qualidade, discutir isso, né? Achei super, super interessante você dizer assim, ó, pode falar de zoonose, puta, é um assunto, eu vou te falar que é um assunto batido, né? Muita gente fala, mas ninguém sabe direito É. do que tá. E ninguém todo tem a esse- informação de qualidade, né? De saber o que pode fazer pra prevenir, o que faz. É por isso que pra a hora que eu fui melhorar. pesquisar, eu falei, Jesus, isso é um mundo. O que eu vou Você perguntar pro falou, né, Jorge? a AIDS é uma zoonose. Eu vi Pelo lá. menos quando ela começou, né? Lá o macaco, né, no início, lá na África, foi da onde surgiu o vírus da AIDS. Mas você sabe que a raiva também, né? Tem a ver com o macaco rhesus, também teve a mesma origem. Nasce aí, ó. E A Covid, a Covid tem várias teorias, mas uma delas é que a veio... experiência, né, com os símios. Então, e se tornou, por exemplo, uma doença que, digamos assim, não era uma zoonose doméstica aqui, né? Por exemplo, o pessoal, é aquilo que eu te falei, os caras estavam morrendo de falta de ar, de Covid, eles estavam me ligando para perguntar se o pet dele ia morrer de Covid ou se ele pegava, entendeu? Então, eu acho que a dengue seria um sucesso de vacinação se ela pegasse nos pets. Que triste, As né? pessoas dão muito mais importância aos animais e tal, pelo menos na frente dos posts, né? Do que do semelhante, né? O ser humano tá valendo nada, né? Você vê um monte de gente se mobilizando para fazer coisas, mas desde que apareça, né? De que dê postagem, dê like, mas não com propósito. E aí a gente vive o que vive hoje, né? E a tendência a piorar, você acha? Eu acho que a questão é a seguinte, eu te devolvo com uma pergunta. Se o nosso problema é educação, certo? Porque de tudo que a gente falou, tudo é consequência. Mas a principal é a ignorância e falta de educação. Você acha que a gente tem chance de melhorar? Nenhuma. Ó, Zero. a gente tá... E daí você pode estender para outros setores. Você vai para medicina humana. Você acha que, por exemplo, nós estamos formando mais médicos e melhores, a qualidade do ensino está lá, a gente pode ficar super tranquilo? Não, pelo contrário. A gente está votando cada vez melhor, escolhendo os nossos representantes, que são os caras que vão decidir como que a gente vai usar o dinheiro que a gente deposita? Não. Né? Você está formando seres humanos, né, para cuidar desse mundo melhor do que o que você é? Não. Por exemplo, hoje você vai na escola, por exemplo, a professora precisa tomar cuidado com o cliente dela. A gente falou Eu disso fui num criado episódio tomando com o psicólogo. reguada nas costas se eu desrespeitasse a professora. E se reclamasse em casa, apanhava de novo. Você entendeu? Então, A gente falou disso. e eu não sou melhor que todo mundo, não. Eu acho que eu cometo vários erros. Tenho filhos e eu acho que eu cometi vários erros de privação que eu passei, que eles não passaram e que deveriam ter passado.
eu sou o ser humano que eu sou pela história que eu vivi. Nós estamos produzindo seres humanos com qualidade para fazer? Não, filha. Você acha que tem solução, vai dar certo? Não. Ó, eu escutei um negócio assim. O certo jamais vai dar errado. E o errado jamais vai dar certo, filho. Não tem como Não tem como sair disso. Né? sair disso. Se você tá pondo os ingredientes errados na receita, você acha que você Vai vai sair um bolo. um bolo? Não vai. Mas trazendo um pouco aí o que a gente falou antes, começar vendo você dentro da sua casa. Você mal arruma a sua cama. O exemplo que você deu. Então, assim, se a gente pensar muito amplo, a Não. gente vai parar de fazer até dentro de casa. Mas essa ideia é Então muito a gente grande. é muito grande. Não é Então, pra mim. eu falo uma frase que eu adoro. A gente não pode mudar o mundo, mas pode mudar o mundo de alguém. Sim. Então, a gente não pode, infelizmente, não está ao nosso alcance. Vamos mudar o presidente, vamos mudar o governador, vamos mudar a criação que está tendo dentro das escolas. Mas a gente pode começar mudando o nosso, quando eu falo nosso mundo, é naquele mundo limitado. Então, assim, dentro do nosso ciclo. Então, dentro da minha casa, dentro do meu local de trabalho, dentro de uma roda aqui que a gente está Sim, tendo a gente de tá conversa. Isso. Então, eu acho que essas pequenas mudanças, a gente vai conseguindo conquistar mais pessoas em volta para a gente conseguir começar essas mudanças. Porque se a gente pensar em mudança grandes, Não. a gente não vai conseguir. Mas todas as É grandes passar mudanças, informação. elas começaram com pequenas As pequenas. atitudes. Sim. Isso é fato. Você entendeu? E a educação se faz com exemplo. Não faz com conversa. Educação se faz com exemplo. Sim, acho que Então isso. comece fazendo isso. Por exemplo, eu vou dar uma vasculhada em casa, o que eu posso melhorar dentro da minha casa. Vou conversar com os vizinhos, o que a gente pode mudar na nossa rua. E que a nossa rua sirva de exemplo Para a rua de Pra rua do cima. lado. pro bairro. E É aí assim que a vai- movimentação acontece. Irradiando. É assim. É tentar contaminar as pessoas de atitudes positivas. É criar um círculo virtuoso para cada atitude. Daí você vai eliminar os ratos, você vai ver que vai diminuir os ratos, vai diminuir a zoonose, vai diminuir a dengue. Você entendeu? Você vai começar a ver as coisas acontecer. Eu sou uma briguenta lá na porta da loja, porque, por exemplo, o lixeiro passa segundas, quartas e sextas, por volta das 7 horas da manhã. Aí o cidadão, na sexta-feira à noite, coloca um saco de lixo com o resto de comida Vai Pra não sei o Próxima quê. segunda. para a próxima segunda. E aí eu vou lá, olho na câmera, pego minha câmera, eu sou a chata. Olho na câmera, quem foi, fulano, se eu reconhecer quem foi, eu vou bater lá na porta dele. Eu pego o saco de lixo. As meninas falam disso, você não vai ter mais cliente aqui. Eu falo, não, esse cidadão não pode deixar, porque tem um poste na loja, né? Esse cidadão não pode deixar esse lixo aqui. Porque o lixeiro vai passar na segunda. Aqui vai abrir um rato, né? Esse final de semana, esse rato próprios cães, em frente né? à minha Cães, loja, os próprios gatos. cães, os próprios bichos. O acúmulo de água que vai ficar naquele negócio. E aí eu falo, gente, não é possível, né? A pessoa tá aqui, a gente sabe quem é, às vezes é um vizinho. E aí eu vou lá e falo, olha, você pode, por favor, tirar o seu lixo e pôr de novo na segunda? Ou volta aqui no domingo à noite e coloca? Porque é exatamente isso, vai passar um bicho, um rato, um cachorro, vai rasgar isso, vai contaminar, a rua vai ficar suja. Pra que você vai deixar? Ah, eu não sabia. Eu falei, meu amigo, tu tá aqui há 10 anos, não sabe que o lixeiro passa de segunda, quarta e sexta? Então agora tá sabendo. Então não dá mais pra Tô ter. avisando agora. Exatamente, Não porque tem mais exatamente desculpa, isso, né? não é mais desculpa, é essa cooperação de vizinho que não tem. Você falou Exatamente. cooperação, né? Você vê que a cooperativa, né, criou de ações das pessoas para solucionar os problemas da comunidade. Você falou a palavra correta, falta cooperação, Cooperação. né?
Mas daí tem, né? As pessoas estão cada vez falando-se menos. E daí, quando a gente conversa menos, a gente não olha da cara do vizinho, então a gente tem menos empatia. Pensa menos no outro. Sim. As pessoas mal conhecem seu vizinho. Você olha para a pessoa e diz, para mim você é problema seu, né? Se vira. Se vira. Já a gente tá chegando ao fim. Quer dizer, ao fim a gente não tá, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu vou pedir para você finalizar. Se você tem algum comentário, a gente já falou aqui. É uma pergunta que eu tinha, né? Se você acha que a gente tem esperança, já disse que não. Como a gente vê a zoonose no futuro. Do jeito que tá, não. Do jeito que tá, não. Se você tem algum caso de sucesso para compartilhar com a gente, assim, em algum momento há uma esperancinha ali no fundo? Não, eu acredito no esforço de muita... A gente falou aí do que está errado, mas tem muita gente envolvida com boa intenção, fazendo trabalho aí, por exemplo, de resgate dos animais, tirando os animais de rua, as ações, por exemplo, que eu acredito, assim, eu tenho algum político um dia vai abraçar essa ideia das cooperativas de reciclagem. Eu acho que reciclar esse universo, esse mundo, é proteger o planeta de um modo geral. Então, melhora a condição de catadores, diminui o lixo, né? Fazer voltar aos projetos das compostagens. Em casa eu tenho compostagem, reciclagem de lixo. Mas tinha, né? E como diz assim, além de não ter que fazer aterro, você tem produção de matéria orgânica que é adubo e produz, pode ser usado em hortas, produz alimento de qualidade. Daí nós estamos falando de criar um círculo, sabe, das pessoas comerem mais, melhor, produzindo. Lá na loja eu pego o insumo ali da compostagem, vendo e reverto esse dinheiro para um abrigo de crianças, um orfanato. Legal, mas você já imaginou produzir se todo mundo fizesse isso? Fizesse, por exemplo, vamos pegar áreas e vamos fazer hortas comunitárias e usar esse material para produzir, e daí isso ali, a comunidade lá buscar. Tem muitas ações assim, são isoladas, mas tem muitas ações que poderiam ser bem multiplicadas, que dão certo, né? Você tem vários exemplos de ações de comunidade, de pequenos grupos, que poderiam ser mais e melhor. Daí você está diminuindo o lixo, está usando o espaço de uma forma educativa, você está melhorando a mesa da população, né? Tá produzindo, pode produzir isso de forma orgânica, né? Daí você entra numa outra questão, porque a natureza ensina, né? Ela não cria nada, ela transforma. Né? Tá ali no conceito tudo é transformado, certo? Você passa eu sempre digo que a eternização da vida está na passagem do carbono, né? Você vai transformando o seu carbono por isso que você é eterno, né? Existe vida eterna. Eu acredito também. No carbono. Então você vai transformando, por exemplo, você comeu lá a fruta, sobrou, né? Que dá para aproveitar até as cascas, né? Você sabe, hoje o pessoal produz, mas digamos assim, quanta fome você diminuiria? Daí, quantas ações, por exemplo, de controle dos animais perdidos, né, que poderiam ser melhor trabalhados? Tem muita coisa que dá para ser feita, né? E não são coisas absurdas, tá? Não estamos falando de nada absurdo. É o que a gente falou, pequenos passos. São né? pequenas ações. Eu acho que tem que plantar semente. Eu acho que aqui, o recado que você deixou para o nosso ouvinte. O bate-papo é justamente isso, é plantar essa semente, é colocar isso para que as pessoas pensem, debatam, conversem com os vizinhos, e cada ação, a mensagem é essa, eu acho que é comunidade.
Muito bem. Luciano, suas considerações? Acho que o que ele falou é a gente passar um pouco mais do nosso conhecimento, né? Como você falou, às vezes a gente fica nessa de ações grandes, mas ações pequenas hoje dá bastante resultado. Então a gente às vezes fica revoltado e fala, não vou falar mais nada, não vou orientar mais ninguém, não vou fazer um post porque não dá like. Mas sempre tem alguém olhando ali. Se uma pessoa ali... Você Às mudar vezes uma aquela vida, pessoa né? que mudou, ela pode mudar milhares. Às vezes a gente não consegue mudar milhares, mas uma pessoa pode mudar milhares. Então acho que é a cooperação. Acho que as pessoas precisam ter empatia, ter uma cooperação, se juntar mais, sair desse egoísmo que a gente tem, às vezes, essa revolta que a gente fica. Eu acho que com poucas ações assim a gente consegue mudar muitas pessoas. Gabi? Eu acho que é isso, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente já consegue mudar, né? Começa em casa e depois vai para as pessoas. Pessoas da sua casa vão mudar outras pessoas próximas, né? Vão incentivar, vão compartilhar e isso vai sendo positivo, né? Tem que daqui a pouco a gente trazer as ações que nasceram aqui. Ah, sim, sim. Aline? Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Então, a partir de hoje, tenta mudar o seu mundo na sua volta. Jorge, eu queria te agradecer de ter aceitado o convite. O tempo foi curto, a gente vai fazer outros, mas muito obrigada por estar aqui com a gente. Você que tá aí, o Luciano esqueceu de falar, né, Luciano? Curte, compartilha, como que é? Se inscreva no canal, curte, compartilha, dá um like e convida todos os seus amigos. E segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram. É isso